Uma boa noite a todos vocês presentes. Uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância, através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que nos acompanha de longe, à distância, reserve um recipiente com água, um jarro ou uma garrafa, para que ela seja magnetizada durante a nossa reunião e façamos a reflexão de qual a importância de estarmos participando desta reunião. Essa água fluidificada será servida como remédio durante uma semana. Tá certo? Então vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. A página de hoje é do livro Fonte Viva, pelo nosso irmão Francisco Xavier e o Espírito Emmanuel. A lição 70. Que tem como título Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23. E Emmanuel comenta: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constrange a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira de borboletas douradas que se esfarecem ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente soubes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de cultura, de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A árvore, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. A semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição e obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha do sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Graças a Deus.
Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores que estão sempre aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, nesta noite de outono aqui nos encontramos, Mestre. Como havia dito anteriormente, estamos nos vencendo para estarmos aqui. Sabemos da importância que é ímpar de estarmos aqui aprendendo as lições desse Evangelho bendito, aprendendo as mensagens que nos chegam na página de abertura, durante todo o transcorrer da reunião, e muito mais, no qual somos tão beneficiados. Mestre, muitas das vezes nos faltam palavras, mas tu bem sabes que esse agradecimento vem lá do fundo do nosso coração. E te pedimos, por favor, que leve esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, que sempre, tão amoroso e tão misericordioso conosco, nos dá múltiplas chances de evoluirmos, de trilharmos a senda do bem, que é pontuada por este bendito Evangelho. Por favor, mestre amigo, somos eternos pedintes. Estamos a te pedir que essa nossa reunião transcorra contento. Toca a fronte da nossa irmã, Cíntia, que vai trazer para nós o estudo desta noite. Vai trazer para nós fruto de todo o seu conhecimento, que é paulatino, como para todos nós é, mas vai nos ajudarmos a fazermos mais reflexões e pontuarmos a nossa estrada. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Cíntia? Boa noite a todos. Só um momento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o item 25, a melancolia. Bom, e é com muita responsabilidade, né, que a gente veio aqui em nome da doutrina espírita falar sobre um tema tão delicado, tão importante. É importante que todos nós, né, que a gente compreenda desde o início que a gente não tem condições de fazer juízo de valor sobre a dor de ninguém, né, nem mesmo julgá-la se ela é necessária ou não, né? Isso é ter empatia pelo outro, é ter respeito. E na época de Kardec, né, não se usava o termo depressão, esse é um termo mais atual, né? Naquela época se usava o termo melancolia. E aí a gente pode pensar assim, depressão? Eu sei como é, eu já tive, conheço quem teve, só que não é assim que funciona. Por quê? Cada indivíduo é um universo por si só, e cada um dá as respostas de acordo com as aquisições que se tem, né? A gente não pode nem mesmo afirmar se a mesma pessoa, numa mesma existência, se ela tiver 2 episódios de depressão, se ela vai reagir da mesma forma, né? Não existe um tipo de depressão, existem vários tipos, justamente porque cada pessoa é um universo, né? E aí eu trouxe a definição de melancolia no dicionário. E o dicionário diz assim: significado de melancolia, substantivo feminino, tristeza intensa, profunda e duradoura. Desgosto, estado de tristeza intensa, traduzido pelo sentimento de dor moral e caracterizado pela inibição das funções motoras e psicomotoras, abatimento. Então deixa bem claro para a gente que é a depressão. Mas é preciso que a gente, primeiro, diferencie tristeza de depressão. Porque tristeza
tristeza é um sentimento inato, que todos nós temos, é uma emoção. E todos nós somos visitados por episódios que nos causam tristezas, não é verdade? Todos nós. É importante saber diferenciar tristeza de depressão. Modo avião. Todos nós somos visitados por episódios que a gente vai ficar triste, não tem como fugir disso. O problema é que, quando a gente está apenas triste, a tristeza tende a passar no final do dia, naquela semana, dependendo do problema, se é um problema mais grave, até por mais tempo. E isso não significa que a pessoa esteja depressiva, né? Já as pessoas que têm depressão, elas narram, isso eu não estou tirando da minha cabeça, né? Eu fui pesquisar, eu li bastante sobre um livro, é o Cérebro Triuno, de um psiquiatra espírita, é o Cérebro Triuno a serviço do espírito. E ele fala que geralmente as pessoas que têm depressão, elas não falam que nenhuma tristeza, é um vazio existencial, é um buraco mesmo, é algo muito mais profundo, né? E aí, esse é o grande perigo, né, da gente entrar no processo depressivo. Quando a gente está muito triste, com aquela tristeza passando do ponto, né? Está muito com aquele saudosismo muito grande, aquelas vontades de só escutar músicas tristes. É bom a gente ficar em alerta, né? E combater, reagir enquanto há tempo, né? Procurar alguma atividade qualquer, no bem, na matéria mesmo. Conhece aquela história? Está no mundo sem ser do mundo? Então, é justamente isso. Nós estamos encarnados e nós temos que encontrar sentido na nossa vida material também. Senão a gente começa a achar que família não é importante, que trabalho não é importante, que lazer não é importante, visando só o mundo espiritual. E não. Nós reencarnamos porque nós precisamos viver na matéria, ter essas experiências na matéria. Viver é importante, né? E aí é importante que a gente tenha isso em mente, para a gente poder criar um elo com o que está aqui, né? Um elo com as nossas relações de afetividade com quem está aqui encarnado. Porque quando a depressão realmente se instala, é muito mais difícil sair sozinho. Por isso que é importante a gente, quando nota que alguma coisa está se aproximando, um sentimento mais duradouro, a gente combata. Porque depois que ela se instala, provavelmente, na maioria das vezes, lógico, né? Você vai precisar de médico, de psiquiatra, de terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, tratamento espiritual coadjuvante, precisar de todo um tratamento multidisciplinar, não é mesmo? E aí, a pessoa quando está em depressão e ela vai no médico, geralmente o médico pergunta assim: há mais casos na família? E a resposta, de acordo com as minhas pesquisas, é que sim. Na maioria das vezes, é uma resposta muito comum, sim. E a doutrina espírita nos esclarece que pessoas comprometidas com a mesma problemática, com o mesmo tipo de problemas, provas um para com os outros, né? Toda uma questão, elas tendem o quê? A reencarnar na mesma família. O espírito imprime no perispírito, né? E o perispírito passa para o corpo uma predisposição. Então, numa família, a gente vai ver um mais ansioso, um mais depressivo, outro com outro transtorno qualquer, não é mesmo? E isso tem explicação. É porque é algo muito mais profundo. Encontrou alguma situação no presente que reverberou lá dentro, uma coisa que você já tinha uma predisposição. Então, sim, é comum que pessoas que na família têm depressão, outras pessoas também têm. E a gente costuma dizer assim: mas a depressão aumentou muito, né? Transtornos, né? Por que transtorno? Transtorno por quê? Não é um exame de sangue que você vai fazer, é um exame de imagem que vai constar. É um exame clínico, né?
E aumentou muito. Sim, pode ser que tenha aumentado, eu não tenho os dados. Mas, se a gente reparar bem, antes não tinha diagnóstico. E todos os transtornos mentais, inúmeros, eram jogados na conta da loucura. Todos eram loucos. A gente escuta muito falar, né, nos textos antigos, os loucos. Na realidade, eram muitos desses loucos, tinham, na verdade, problemas de ordem psíquica. E aí, a pessoa quando está na fase aguda, né, a depressão já se instalou e ela está na fase aguda, o que a gente vê muitos familiares, na melhor das intenções, fazendo. Olha que sua família, que linda! Olha o sol! Olha as bênçãos de Deus! Gente, isso é a pior coisa que tem para se fazer quando a pessoa está na fase aguda. Que dia lindo! Ela está vendo tudo cinza. A pessoa depressiva, ela levanta todos os dias se falando isso tudo. Eu tenho uma família linda, eu não tenho problemas. Inclusive, eu estou na melhor fase da minha vida porque eu estou sentindo isso. Ela não precisa ouvir de você, olha o sol como está lindo, olha o dia como é perfeito, olha as bênçãos que Deus te deu. Porque ela não vê dessa forma. Ela está sentindo de forma diferente, ela está vendo tudo cinza. Ah, Cíntia, então significa que a gente não tem nada para fazer por essa pessoa? Claro que tem. Acolher, ouvir, ter paciência, fazer prece, acolhimento. E a gente não pode duvidar do acolhimento achando que isso é pouca coisa, porque acolhimento é amor. E o poder transformador do amor, a gente não pode duvidar. E aí, a gente acredita muito que com todo acolhimento, né, ela vai ter uma melhora, né? É a mesma coisa a pessoa quando quebra a perna. Ela está com a perna quebrada e você vai falar, levanta daí e anda. O que vai acontecer? Vai agravar a lesão, não é mesmo? Primeiro a gente faz o quê? Leva no médico, bota uma tala, bota um gesso, cuida. Quando ela está um pouquinho melhor, entra a fisioterapia. No momento que a pessoa depressiva tem essa melhora, depois de todo esse cuidado de acolhimento, aí é a hora da fisioterapia. E aí sim a gente vai entrar com conteúdos que ela possa sair dessa situação, né? Convencê-la a fazer um tratamento espiritual, ir ao médico, é de suma importância, ir ao médico, tratamento psiquiátrico, tratamento de terapia, terapêutico, com psicólogos, psicoterapeutas, né? Com pessoas que vão ajudá-la a sair disso, porque tem que ser tratado de forma multidisciplinar. Nós não falamos que envolve espírito, sempre envolve espírito. Quando o corpo grita, é porque muita coisa já caminhou, não é mesmo? Muita coisa já caminhou. Então, é espírito, mente, corpo. Então a gente tem que tratar de múltiplas maneiras, não é mesmo? O Evangelho, até agora a gente falou da depressão em si e como a gente deve agir com uma pessoa que está passando, né, por isso. Mas vamos dizer o que o Evangelho fala para a gente da depressão ou melancolia. No item 25, François de Geneve Bordeaux, é um espírito, ele fala assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o nosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para sair dele. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. E aí ele dá uma recomendação: crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Resistir. Então,
o Espírito fala aqui pra gente que é como se fosse uma saudade. A gente já ouviu alguém falar assim? Sinto uma saudade tão grande de algo que eu nem sei o que é, nem da onde é. É saudade de uma época que ele era feliz. Saudade do plano espiritual. E aí, aqui na carne, ele se depara com um problema que está doendo tanto. Lógico, de forma inconsciente, tá, gente? Não é de forma consciente. Ele força, como se fosse estivesse algemado. A gente está algemado ao nosso corpo, né? Pelo nosso fio fluídico, pelo nosso perispírito, que faz essa ligação. E você força inconscientemente, claro, essa saída. Quem nunca ouviu assim, eu não tenho coragem de me matar, mas eu gostaria que Deus me levasse. Eu gostaria de sumir. Simplesmente deixar de existir. Para não sentir o que eu estou sentindo. É isso que o Espírito vem trazer pra gente. E aí, eu trouxe uma história para ilustrar isso, muito bem, para a gente compreender, que é a história da Dona Maricotinha. A Dona Maricotinha, ela tinha um marido alcoólatra e ela fez de tudo para o marido largar o alcoolismo. Não conseguiu. E seu único filho se envolveu nas drogas. A Dona Maricotinha ficou muito triste, arrasada, quem não fica, né, gente? E aí ela começou a entrar num processo depressivo profundo e desencarnou de gripe. Desencarnou de gripe. Cíntia, mas ela desencarnou de gripe. O corpo não ofereceu nenhuma resistência. Porque ela queria ir. Então até uma gripe te leva. O que a Maricotinha trouxe pra gente? Ela disse assim. Pra gente não. Ela disse pra Deus. O que ela disse com essa atitude pra Deus? Se não for do jeito que eu quero, eu não quero. Se não for do jeito que eu quero, eu não quero. Porque a Dona Maricotinha, ela foi uma excelente mãe, uma excelente esposa. E ela fez um trabalho belíssimo. Mesmo que seu marido e seu filho chegassem na espiritualidade mais tarde, sem vencer o alcoolismo e ele sem vencer as drogas, mas ela fez tudo que pôde, ela seria uma mãe vitoriosa. Ela não foi vitoriosa consigo mesma. Ela não foi, porque assim, ao outro cabe uma parte que não é de responsabilidade nossa, mesmo que sejam nossos filhos. A gente faz o que pode, mas existe uma parte que cabe a eles. Existe a parte que é do outro. E por mais que a maternidade seja uma grande missão, grande, uma das mais lindas, ainda assim a nossa primeira missão é com a gente, em primeiro lugar. E aí a Dona Maricotinha não retornou vitoriosa, infelizmente. Porque ela falou o que para Deus? Que se não for do jeito que eu quero, eu não quero. E aí, em resposta a quem está passando, né, por uma fase difícil assim, a gente vai buscar em quem tem capacidade para falar, né? A gente, então, fui buscar, eu gosto muito do Neto Ligueiro, ele é um repórter, e ele tem um trabalho fortíssimo no Setembro Amarelo, na valorização da vida, que é o livro A Força do Um. E tem um capítulo aqui que, por um acaso, né, gente? Por um acaso, sabe que é sempre por um acaso? Que eu estava limpando a estante que fica no escritório, o livro caiu, eu limpando, eu olhei, caiu na página, gente. Confiança na vida. Olha o que diz. Em resposta a tudo isso. Não importa o tamanho do problema que o aflige neste momento, da dor e do sofrimento que oprimem o seu peito, que estilhaçam o seu coração. Não importa se a saúde está debilitada, se você recebeu um diagnóstico duro e difícil, de um mal que o atinge e que levará tempo para se resolver ou para a qual não há perspectiva de solução. Seja qual for a situação que enfrenta, lembre-se de que todos nós dispomos de recursos preciosos que costumamos ignorar para lidar com os problemas mais difíceis de dar a volta por cima. Lembre-se de quantas vezes você se surpreendeu com a própria capacidade de resolver algum problema aparentemente insolúvel no passado. Somos mais fortes e resilientes do que imaginávamos.
e não estamos sozinhos nessa luta. Todos nós, sem exceção, deparamos-nos em diferentes momentos da vida com situações em que duvidamos de nós mesmos e da nossa capacidade de superação. Mesmo aqueles que se dizem pessoas de fé, por vezes se ressentem da falta de Deus ou de um anjo da guarda num determinado momento de angústia, de ansiedade e de aflição. Tudo isso acontece porque somos humanos. Quando experimentamos alguma situação complicada, é natural que surja um ressentimento, hesitação e tenhamos dificuldades para saber imediatamente o que deve ser feito. Se isso estiver acontecendo com você agora, permita-se um tempo para o refazimento. Evite tomar decisões apressadas ou impensáveis. Isto faz toda a diferença. A impulsividade nunca foi uma boa aliada. Aguarde o melhor momento para decidir o que fazer e de que jeito. Procure alguém de confiança que possa escutá-lo. O desabafo opera milagres, enquanto temos a chance de descomprimir o coração. Não é feio nem humilhante pedir ajuda. Estamos todos no mesmo barco. Quem hoje está em condição de ajudar, amanhã provavelmente haverá de solicitar a alguém algum tipo de apoio. Guarde sua aflição e sua ansiedade na linha do tempo. Acredite, daqui a pouco a sua percepção do problema muda, ainda que não seja possível resolvê-lo totalmente. Você terá a seu alcance novos e preciosos recursos para lidar com ele. Espere, porque precipitar o fim da jornada nunca significou alívio ou solução para quem buscaria uma saída. Viver é a melhor opção. Muito importante ele falar aqui que pessoas de fé também têm depressão. Muitas pessoas eu escuto falar que é falta de fé. A gente tem aí Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, pessoas de fé que tiveram depressão. Chico Xavier, no Evangelho de Chico Xavier, ele narra momentos profundos de tristeza. E que ele fala que ele resistiu, sabe como? Combatendo em serviço ao próximo. Cuide da sede do teu irmão e a tua passará. Né? O afeto pelo próximo fez ele resistir a essa tristeza. Mas ele também sentiu. Né? Então, o Chico, né, um espírito que a gente tem tanta admiração, tanto respeito, né, também teve momentos de profunda tristeza. Quem somos nós na fila do pão? Espírita da minha depressão tem depressão. Tem depressão. Né? A gente tende a olhar para as pessoas, até nossos coordenadores, né? E a gente tem tanto carinho, né? A gente sente tão cuidado por eles, porque a gente está precisando de uma coisa, a gente vai pedir conselho, né? Até mesmo pelas experiência, né? Que tenhamos que olhar atento também para eles. Eles também podem estar passando por um momento muito difícil e também tem depressão e está precisando de um acolhimento, né? E aí, eu trouxe aqui para finalizar, eu trouxe o livro Vencendo a Depressão, de Joana de Ângeles. Ela traz também aqui alguns itens, né, que ela cita no livro, né, que são bons caminhos, né, para a gente procurar. Autoconhecimento, coisa que um bom terapeuta te ajuda, porque no momento de depressão, sozinho, você se conhecer, provavelmente não vai rolar, você precisa de terapia, né, de profissional, precisa de reforma moral, precisa de oração, meditação, né, elevação do padrão de pensamento, sintonia, conversas e leituras edificantes, né. A gente precisa do autoconhecimento porque, como eu ouvi da minha amiga Rosana hoje, na educação mediúnica, conheça a verdade te libertará. Né? Onde que está te doendo tanto? Né? Por que isso está te doendo tanto? Mas, provavelmente, um terapeuta vai ajudar bastante. Né? E eu, com as minhas pesquisas, também incluo amar a si mesmo, ser gentil consigo mesmo, ser bondoso, né, com a própria mente, elogiar-se, olhar nos próprios olhos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque viver vale a pena. Obrigada, meus irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade
mais uma oportunidade que estamos tendo numa reunião como esta. Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Mestre, o quão é importante nesta reunião estarmos aqui ouvindo o Evangelho. E como faz parte desse processo que nós buscamos aqui de melhor. Porque essas reflexões, elas nos induzem a repensarmos a nossa caminhada. É através dela que vamos promover grandes revoluções em nós. Por isso, essa necessidade, diante dos passos, nós temos essas reflexões ao nosso favor. E sempre repito, né, mestre? É uma oportunidade ímpar estarmos aqui, neste momento. E tu bem sabes que tudo isso para nós se traduz neste momento no muito obrigado. Estamos muito agradecidos de estarmos aqui, nesta noite e nesta reunião. Mais uma vez, mestre querido, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Sempre lembrando por tudo que Ele nos proporciona e pela sua grande misericórdia, que é infindável, para com cada um de nós. Para Ele, não há filhos prediletos. Somos todos muito amados. Que bom. Mestre, que as tuas vibrações de luz estejam com cada médium passista, que logo, logo estará atuando nos seus grupos de trabalho. Que essas boas vibrações que estão aqui, nesse recinto, se espalhem por toda essa nossa casa de caridade, chegue a todos os departamentos, a todos os setores e a todos os trabalhadores, visíveis e invisíveis. E assim, mestre, te pedimos, esteja sempre conosco. E é sempre bom lembrar que você sempre está. Nós é que continuamos com esse grande esforço de estarmos vibrando na tua face. Sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz